Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogados e advogadas, bem-vindos à 48ª edição da 5ª temporada do programa OAB-TV. Sou Gustavo Coraini. Estamos na semana quase antes do Natal, na semana véspera do Natal, nós nos encontramos do mês de dezembro de 2015, só para referenciar, porque agora todos os nossos programas, segundo o meu técnico de informática, estão entrando lá no YouTube. Eu preciso dar um checklist ali para ver se está todo mundo ali, todos os que foram entrevistados, principalmente nesse ano passado, e depois todos os outros anos também irão ser inseridos rapidamente o nosso contrato aqui. Bom, hoje é fim de ano, vai ter 2, 3 programas ainda que a gente vai tentar ficar reprisando até janeiro, 2, 3 semanas aí. Nós já vamos adiantar os programas para que vocês possam acompanhar. E eu achei que fosse interessante a gente acompanhasse as principais notícias aí de hoje, que é o dia, que é nessa semana que eu acabei de citar, e das próximas que vão vir, porque o caso do impeachment, o caso da lama que está lá correndo, da Samarco, o caso do sequestro, do EI que está sendo bombardeado, não fala mais nada. Então tem todas essas notícias, tanto internacionais como as nossas aqui, que eu quis convidar alguém que eu conheço, eu considero alguém assim bastante analítico e com a capacidade de meio humor, para que a gente pudesse conversar e depois a gente acompanhar e ver o que acabou virando tudo isso lá em janeiro de 2016. No próximo programa nós vamos chamar e vamos ver qual foi as suas previsões para o começo de 2015, né? Então, nosso querido Dr. Alberto Almeida, nosso convidado de quando a gente deseja uma opinião crítica e construtiva da situação, é sempre ele alguém que eu me fio. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pelas palavras, Gustavo. E quero cumprimentar a todos que nos assistem e dizer que é um prazer estar de volta ao seu programa, em particular por não estarmos apegados a uma pauta que diga simplesmente das questões relativas aos advogados, mas de interesse de toda a coletividade, de toda a sociedade. Então a ideia é de poder participar opinando e, óbvio, sem previsões, né? Não, uma previsãozinha não vai ter jeito, você vai fazer uma análise crítica aqui, né? Então vamos começar com a percepção do advogado. Com relação ao meu querido amigo Zanata, que eu encontro geralmente de domingo, ele veio questionar: Gustavo, como é que você vê a interferência ou a busca do Supremo legislando em causa que é da Câmara, do rito da Câmara? Ou seja, a Câmara de Deputados, ela não teria autonomia para dizer, o rito do impeachment é assim, seguindo a lei que já existe, precisa questioná-la no Supremo para saber como tem que ser. Isso não é chamar o judiciário para uma causa que não cabe a ele, é um outro poder? Doutor, principalmente por isso, queria a sua opinião. Então, Gustavo, temos acompanhado essa crise que já deixou de ser econômica e é uma crise política e, óbvio, tem seus reflexos no âmbito do direito. Particularmente, até onde tenho tido a oportunidade de ler e tenho lido bastante a respeito, eu tenho para mim que a melhor saída foi essa mesmo, de encontrar no judiciário a melhor maneira de se colocar esse procedimento de impeachment que atenda a princípios tais como imparcialidade, ampla defesa, para que nós possamos chegar a um resultado que pacifique a nossa sociedade, né? Estamos vivendo momentos aí, até uns tempos, uma espiral cínica, uma espiral do cinismo, e agora uma espiral do ódio. E, né, todos sabem, nós temos um problema de legitimidade que não é do Executivo, é exatamente a presidência da Câmara,
onde o atual presidente, que descobriu-se agora que além de político habilidoso, né, ele exportador de carne moída, né, porque parece que ganhou muito dinheiro vendendo carne para a África. Mais que o JBS. Mais do que JBS. E o que ocorre? Nós precisamos que esse processo, tendo sido deflagrado, a despeito de todas as críticas possíveis, né, da ausência de legitimidade, porque a única diferença do presidente da Câmara com os demais envolvidos na Operação Lava Jato, além do foro privilegiado, é o fato que o Sérgio Moro, o juiz federal de Curitiba, tem decretado a prisão antes mesmo da conclusão da instrução e oferecimento de denúncia, o que criou paradigmas novos no direito penal, e também com relação a alguns, como o caso da mulher do próprio Eduardo Cunha e a filha, pessoas envolvidas com contas no exterior e recursos até então sem justificativas, que estão livres, não é? Então, o processo de impeachment, sendo regulado pelo Supremo, entendo que tenha sido a melhor atitude, a melhor decisão que vai poder pacificar, né, o andamento desse processo. Veja que até bem pouco tempo atrás abominávamos o voto secreto no âmbito das casas legislativas. Agora, parece que o ministro Fachin entregou o seu voto defendendo a votação secreta. Então, nós estamos com problemas sérios, né? E dúvidas também, tanto quanto. Não é? Bom, mas o senhor, antes de mais nada, você tocou num assunto que, aliás, no transcorrer das suas palavras aí, você tratou de um assunto que está realmente causando efeito. Todo mundo está louvando o juiz e tal, mas se um criminoso, traficante, fosse pego com tipo de documentação que prenderam aí um ou outro dos diretores da Petrobras, inclusive, do tal do Baiano e tal, né? Uma documentação que não era assim, baseada em delação premiada de outro. O Marcelo Odebrecht ia ficar tanto tempo na cadeia se ele fosse um traficante, doutor? De fato, como eu disse, as decisões do juiz Sérgio Moro têm criado um novo paradigma. A prisão, nos moldes como ela vem sendo decretada nessa operação Lava Jato, está criando um novo parâmetro. E como os casos de habeas corpus estão todos sendo dirigidos ao STJ e sendo decididos por um mesmo ministro que está decidindo todos os casos relativos à Operação Lava Jato e, por consequência, tem mantido a orientação do juiz Sérgio Moro. O que ocorre é que nós temos esses disparates, né? De fato, o caso que você cita, que o doutor acaba de citar, de eventualmente um traficante vir a ser preso, talvez não fique mesmo tanto tempo mantido em cárcere privado, né? Por conta de não se tratar de uma questão que tenha o reflexo, que tenha a importância e a repercussão que está tendo essa Operação Lava Jato. Ou seja, a aplicação do direito puro e simples certamente poderia levar esse meliante ou esse acusado de tráfico a vir responder em liberdade. Pode acontecer, sim. Mas se ele não fosse tão famoso, ia sair fácil também, não ia, doutor? Ia sair mais fácil do que aqueles que estão lá. Ou seja, trocando em miúdos, estão usando uma medida que a gente não vê normalmente no judiciário brasileiro, pelo menos na nossa experiência. Tem um certo rito que é sempre cumprido e que é a favor do dogma de que presume-se a inocência do cliente, principalmente desses clientes que são primários e que estão ali. Muita gente vai dizer, tá querendo defender esses criminosos e tal. Não, a função do advogado é zelar para que a lei seja estritamente cumprida. O senhor acha, doutor, no parâmetro que a gente vive, que a lei está sendo estritamente cumprida ou ela está tendo um viés político aí
que está fazendo com que quanto mais se pareça Durão, mais batem palmas e mais em evidência fica, mais a mídia aplaude. Não seria assim, né? Então, esse caso, esse escândalo último, né, da Operação Lava Jato, objeto de apuração da Operação Lava Jato, ele tem trazido para nós, tem sido muito rica no sentido de propiciar discussões que até então não se tinha. Então, a questão que se coloca, famosos presos, isso não devia ser assim. As regras, a legislação aplicável e os princípios norteadores do processo penal dizem que não deveria ser assim. Todos devem ser tratados igualmente perante a lei. Aliás, isso é um conceito universal. Em países onde impera o Estado de Direito, é assim que deveria funcionar. O que nós estamos vendo, e ainda é muito cedo para dizer das mudanças efetivas, primeiro porque são decisões sempre de um mesmo juiz, que é o caso do juiz federal Sérgio Moro. Então não temos ainda uma jurisprudência consolidada, né, no âmbito dos tribunais, no sentido de que isso venha a se constituir num novo paradigma. Mas, por outro lado, como o gato escaldado tem medo de água fria, é preciso lembrar que o homem comum, né, tem um ditado, e eu já tive a oportunidade de dizer aqui, vou repetir porque é oportuno. Nós vivemos o ditado de para uns a vaca morre, para outros o boi da cria. Só para ilustrar, todos estão vendo aí, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, que se encontra preso, Vacari, inclusive já com condenações em alguns processos e tudo, teve uma parente dele presa porque ela de costas parecia com outra pessoa. E foi presa, devem se lembrar disso, ninguém mais fala disso porque, deveras, um erro judiciário glamouroso. Mas enfim, foi de costas, foi presa porque parecia com a irmã, coisa assim. Depois se descobriu que houve um equívoco e o juiz que havia mandado prendê-la mandou soltá-la. Pois bem, essa senhora, que não tinha nada a ver com lava rápido ou não lava rápido, foi presa. Agora, nós temos situações, como eu disse aqui, da mulher do presidente da Câmara, que tem contas na Suíça. A mídia, a grande mídia, as empresas jornalísticas predominantes no Brasil, têm noticiado que ela teria pago, não sei com que recursos, mas teria pago algo em torno de $50 mil por aulas de tênis numa famosa academia lá nos Estados Unidos. Parece-me que também a filha dele teria também envolvimento na manutenção de contas ou algo parecido. Pois bem, se a justiça pode correr o risco de prender o inocente, a despeito de depois haver consertado, soltado e tal, eu pergunto por que é que o juiz federal Sérgio Moro até agora não se dignou de prender, ou pelo menos de ouvir a mulher porque quem tem foro privilegiado ali ainda é o presidente da Câmara, mas a mulher e a filha não. Então eles deveriam, a título de prestigiar as decisões que tem tomado, entendo que o juiz federal deveria ter intimado para ouvir a mulher do presidente da Câmara e a filha dele, porque pessoas envolvidas com isso, não é? Porque, veja, é engraçado, né? Você chega, imagina você, gasta uma fortuna e a sua mulher não te pergunta, sabendo o que você faz para viver, os custos mensais, as despesas domésticas e tudo, e não lhe pergunta de onde vêm esses recursos. Quer dizer, é deveras estranho que isso esteja ocorrendo e que ainda não tenha merecido, por exemplo, a atenção do mesmo juiz que tem criado o paradigma. Então, corre-se o risco, e é melhor que se aguarde um pouco mais para se ver até onde essa pretensão de mudança de paradigma vai levar, mas o fato é que nós temos um caso concreto. Essas pessoas que acabo de citar, a mulher e filha do presidente da Câmara, né, ainda não foi, parece, pelo menos as empresas jornalísticas predominam no Brasil, ainda não deram ênfase
a essa situação. Então, eu não sei, eu acho que ainda há tempo de se consertar, né? Há tempo de se fazer a aplicação genérica da lei, né? Porque já que todos são iguais perante a lei, que se aplique aos demais também essa mesma conduta de prisão, se for o caso, se justificar. E óbvio, pelo menos auditiva, se as pessoas precisam ser ouvidas para saber a origem desse fonte de prova, né? Também causa espécie, porque não é só o juiz também, o Ministério Público, inclusive lá de Curitiba, que é a jurisdição que é da competência deles, cuidar daqueles que não têm cargo público, tinha que pelo menos tomar ouvidos dessas pessoas para saber por que ela está na conta, como que ela sabe, se não sabe, de onde que vem esse dinheiro, para comparar ali o que tem que ser ouvido. Mas não é só isso também. Nós estamos aqui hoje meio no pinga-fogo, né? Eu e o doutor não combinamos direito, nós falamos genericamente que íamos conversar sobre os fatos atuais, jurídicos no caso, que envolvem tudo isso. E também houve, doutor, a prisão do senador, que isso sim foi tomado por 5 ministros do Supremo, e o senhor acha, porque pela lei ele tinha que estar em estado de flagrância, o senhor acha que ele estava em flagrância quando foi preso, doutor? Não, de fato não estava. O que ocorre é que, como disse, nós estamos vivendo momentos muito particulares, né? Essa operação Lava Jato está provocando não só debate de toda a sociedade, mas no meio jurídico é muito grande a discussão, e rica também, porque algumas interpretações estão divergindo do que poderia nos assegurar, por exemplo, o que poderia nos garantir segurança jurídica. Veja que não, a despeito de haver sido dito que se tratava do primeiro senador da República a ser preso e tal, na verdade não é isso, mas é o primeiro senador da República preso em que condições? Sob acusação de haver interferido na apuração de fatos ilícitos, no caso específico da Operação Lava Jato. Agora, talvez até com promessas, porque não se concretizaram até onde se sabe, e o que se é permitido saber, né, porque muita coisa está mantida sob sigilo processual, quando não, só é dado às tais empresas jornalísticas a divulgar o suposto sigilo, ou quebrar o suposto sigilo. Mas, enfim, ao que nos é dado saber, conhecer através dos processos, principalmente das peças que vão instruindo os habeas corpus impetrados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que nós temos basicamente é isso. O senador da República foi preso porque teria contribuído para que se embaralhasse, se evitasse ou que se dificultasse as investigações. Inicialmente foi isso. O que aconteceu é que, como temos visto em outros casos, começa-se puxando um fio e de repente vem um novelo atrás disso, né? Me parece que as questões agora são mais amplas, né? E tem mais, ainda que pudesse ter sido preso em flagrante, o fato é que ele certamente já deveria estar sendo processado pela Comissão de Ética do Senado, né, para que efetivamente se comprovasse que ele houvesse descumprido e inobservado a ética que deveria prevalecer, mas o fato é que até o momento também não se fala sobre isso. Agora, dizem que foi uma decisão tomada pelo Supremo de modo que ficasse bastante claro, não só para ele, mas também para a sociedade de um modo geral, que não se deve brincar com a justiça. Ora, não é salutar que se prenda alguém para servir de exemplo à sociedade. E, olha, independentemente dele haver cometido ou não os ilícitos pelos quais é acusado. O fato é que a punição, a pena, o processamento de alguém não pode servir de exemplo para a sociedade. Isso é um equívoco. Agora, dizem que os ministros do Supremo teriam
tomado essa iniciativa, decidido isso, querendo com isso dar demonstração de um exemplo que ninguém mais age assim, porque essas vão ser as consequências que serão adotadas com todos que agirem da mesma maneira. Ora, eu quero crer que não seja isso e que talvez essas medidas todas estejam sendo, relativamente ao senador, estejam sendo fruto de excessos e que podem ser corrigidos, que podem ser aparados para que se volte ao bom caminho. Se efetivamente, na hora que se tiver conhecimento de toda peça acusatória, de tudo que se for efetivamente provado contra ele, se chegar à conclusão de que o que está posto hoje aí é somente isso. Agora, não sabemos, certamente pode existir coisas, outros fatos tão graves ou mais graves que isso, que ensejaram essa prisão. Porque, como eu disse, o problema todo é que, por mais que a gente leia, por mais que a gente se interesse, por mais que a gente compulse os autos que estão hoje tramitando em âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal, limitado o acesso pelo sigilo processual, o que nós temos é essa imprensa que às vezes tem lado, que deixou de ser imparcial há muito tempo, daí porque está perdendo credibilidade e tudo, e isso deixa a gente bastante confuso, quer dizer, o homem comum, porque nós, estudiosos do direito, quando acessamos os autos de processo, temos as peças que verdadeiramente circunstanciam os fatos como eles estão se desenrolando, se deram e como estão se desenrolando as investigações dentro do processo. Então digo que, dada ao sigilo que cerceia o acesso ao conhecimento de tudo, nós podemos dizer que até o momento parece que há um excesso de parte do Supremo Tribunal Federal em decretar essa prisão do senador da República. Da forma como foi decretada, né? Sim. Deixar bem claro que nós não estamos aqui questionando, até estamos, de alguma maneira, expondo determinadas visões que, para a pessoa, para o leigo, podem parecer totalmente lógicas, mas é que você tem que levar em consideração que talvez você esteja envolvido pelas suas aspirações pessoais, pela sua revolta contra a corrupção, pela sua revolta social contra os... Primeira vez que os ricos são presos, já está o outro reclamando que... Não é isso. Acontece que existe a lei. E ela tem uma certa margem de interpretação e isso é normal. Por isso que o direito vai evoluindo e às vezes até regride. Mas vai andando, não é estático, ele é mecânico, ele para e se movimenta, alargam os seus conceitos, mas o que a gente tem visto normalmente, atualmente, com base nessa mídia, nessa exposição midiática, é que conceitos dos direitos estão avançando décadas no sentido da regressão, porque foi determinadas coisas foram conquistadas a partir da Constituição e agora nós estamos voltando a um Estado, parece que nós fomos até o limite da democracia, chegamos, porque a polícia prende qualquer um agora, e aparentemente a lei está regredindo para que certos conceitos aplicados agora aos mais ricos, ou negar habeas corpus, mesmo quando a pessoa, é primário, tal... negar habeas corpus, e isso pode contaminar toda a classe, no caso, todos os juízes, os promotores, a polícia, todo o aparato do Estado, que pode ter uma visão, a partir de agora, mais conservadora. A gente não pode ver isso, doutor? Então, como eu disse, eu preciso lembrar sempre, eu estou expondo o meu ponto de vista pessoal, a minha opinião acerca do que nós temos oportunidade de ver. E disse também que não há erro, o que há é um excesso. Eu não disse que o senador não deveria ser preso, eu não disse que ele não cometeu ilícitos. O que eu disse foi que está havendo excessos. E uma questão fundamental para toda a sociedade é que nós, quando discutimos isso, não discutamos direito individual, mas discutamos princípios fundamentais, princípios caros a todos. São princípios que servem ao senador preso, ao empresário rico, ao empresário remediado, ao bandido comum, ao homem marginal comum, não importa. A defesa
das regras instituídas, porque, viu, quando se fere um princípio que assegura direitos, ele fere a todos nós, não fere o direito só daquele, né, que sofreu com o excesso, o desrespeito à regra, né, à lei instituída. Sofremos todos, a sociedade toda sofre com isso. E o certo é que, sobre a questão da eventual democracia que estamos chegando, não, nossa democracia é incipiente, nós estamos, veja, estamos talvez vivendo um momento de ódio, né? Parece-me que no Rio de Janeiro, no mesmo instante em que estava havendo uma manifestação pró-impeachment, alguns skatistas, e grande número deles, né, jovens praticantes de skatismo, aí, dessa prática, dessa modalidade de esporte, essa juventude parece que num determinado momento se defrontou com os manifestantes pró-impeachment, e parece que a polícia, isso no Rio de Janeiro, parece que a polícia teria intervido, e os manifestantes, alguns deles diziam que ficaram assustados porque muitos dos rapazes, que não eram poucos, como eu disse, eram negros. Então veja, não é, a coisa está... A polícia desceu o sarrafo neles? Olha, eu espero que não. O que aconteceu foi que num primeiro momento houve uma reação da polícia, porque ninguém acusou de ter havido violência, de ter havido baderna, né? Não houve nada. O que é estranho é que parece que só alguns têm direito de se manifestar. Só alguns têm direito de se manifestar. E é isso que eu dizia há pouco, e, né, o homem comum vê essas coisas e diz, para um a vaca morre, para outros o boi da cria. Quer dizer, precisa acabar com isso. Todos têm direito a se manifestar, não é? E inclusive aqueles que têm lado, que têm uma opinião formada e tende para defender um ponto de vista, um lado, uma razão, a sua razão. Agora, a pretexto de que são jovens, que são numerosos, não acho que seja... Então nós temos vivido situações assim, contraditórias, extremamente. E algumas manifestações, por incrível que pareça, de pessoas idosas, que é uma marca, os nossos telespectadores podem observar, atentem para o detalhe, as manifestações, né? As manifestações de ódio estão sendo marcadas por pessoas de uma certa idade, sabe? É interessante isso, porque a experiência tem que servir de alguma coisa. E as pessoas idosas já passaram por períodos, não só de crise econômica, piores do que estamos vivendo hoje, né? Porque anteriormente tinha um detalhe, anteriormente a gente podia dizer que éramos só nós que passávamos por crises econômicas. Haja vista a quantidade de planos. É difícil hoje, você tem que fazer pós-graduação em nome de plano econômico, dada a quantidade que nós já tivemos aqui. Agora, imagina que nessa época éramos só nós, só o Brasil que vivia isso, né? Chovia no México, afetava a economia do Brasil. É um excesso, mas apenas para justificar. E também ocorria de termos problemas, a ditadura, a resistência, a que se voltasse ao bom caminho, o caminho das escolhas, as escolhas diretas, acabasse com a história de senadores biônicos, governadores e prefeitos biônicos e coisas assim. E tranquilidade para toda a sociedade, porque sumiu gente, espancou-se gente, deportou-se gente, e fizeram de tudo, né? Torturaram, inclusive a presidente da República, sabido que foi submetida à tortura por conta de suas opiniões políticas. Mas enfim, o fato é que nós estamos vivendo momentos que exigem serenidade, exigem tranquilidade, e para alguns, inclusive, é o terceiro turno, né, das eleições, porque tem gente que participa de eleição com um propósito específico de só ganhar, e quando perde, fica aborrecido, os outros não servem. E eu digo isso, não é maldade minha, não, por conta das minhas preferências políticas. É pelo fato de que, inicialmente, os senhores devem se lembrar, no começo do ano, a culpa era das urnas. Mas aí descobriram que as urnas não podiam ter sido fraudadas, porque em São Paulo, por exemplo, o nosso governador foi reeleito, a despeito da crise hídrica, por exemplo, não é que ninguém falou, porque a água em São Paulo acabou de um dia para o outro, né? Ela não foi acabando, ela acabou de um dia para o outro, ou seja, em 2015 a água acabou.
Foi do ano novo para o dia 2, acabou a água em São Paulo. Então, a mesma urna eletrônica que poderia ter sido acusada de fraude no Brasil inteiro, também elegeu outros políticos que não tiveram a audácia de questionar a urna através das quais ele foi eleito. Então é evidente que isso é uma pretensão de alguns, não é da maioria, porque gostar é de cada um. Aliás, gostar é mais fácil que ser gostado, né? A gente aprende isso ao longo da vida. E em termos políticos, o que determina quem vence e quem é derrotado são os votos. No nosso sistema político são os votos. E isso foi o que aconteceu. Agora, a frustração, ela existe, é das pessoas, faz parte da vida. Agora, veja-se, por exemplo, o exemplo da Venezuela, que todo mundo fala, a grande imprensa, as empresas jornalísticas brasileiras enfatizam que na Venezuela existe ditadura. Acabaram de ser realizadas eleições lá na Venezuela e parece que a tida ou chamada oposição venceu as eleições legislativas na Venezuela. Quer dizer, mais um exemplo, né, para nós. A Argentina acaba de eleger também um candidato que não era da presidente eleita, ou que estava deixando, a Cristina Kirchner, e está lá, ninguém pôs culpa no voto, ninguém pôs culpa no clima, ninguém pôs culpa na camada de ozônio. É preciso tocar adiante. Agora, mais adiante, nós, quando lermos sobre esse período, não sobre os casos de operação, de crimes, desvios éticos, morais, conduta moral e tal, mas quando nós lermos sobre a participação da sociedade sobre esse período, certamente a gente vai se espantar, de ficar imaginando como foi que nós deixamos, como foi que nós aceitamos que isso chegasse a esse ponto, as manifestações de rua com ódio, com violência. Preciso lembrar que manifestações chegaram a pôr fogo no Itamaraty, quebrar os vidros, e coisas desse tipo. Quer dizer, nós que somos tidos como um povo gentil, cordial, vivemos coisas desse tipo. Por conta de quê? Por conta de satisfação de alguns, que perderam as eleições, supostamente seja isso. Perderam as eleições, estão aborrecidos e estão causando, quer dizer, potencializando, porque nós temos a situação real e uma situação que é aquilo que nós denominamos às vezes, por exemplo, a temperatura hoje é de 10 graus, mas a sensação térmica é de 5. Quer dizer, isso vale para o clima, não pode valer para a sociedade. Somos milhões de brasileiros, temos direito a uma vida tranquila, temos direito à segurança, temos direito à educação, ao transporte, temos direito a viver com tranquilidade, com paz social. Agora, nesse exato momento, a economia ruim não é só aqui. Aliás, começou aqui agora. A economia, a crise financeira é mundial. A crise financeira é mundial. A Espanha, que está se recuperando, os Estados Unidos, que a crise nos Estados Unidos, inclusive, piorou porque nós brasileiros não estamos indo mais a Miami comprar gravata, como sugeriu o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, numa infeliz entrevista concedida uns tempos atrás. Então, certamente, por conta disso, como não estamos mais podendo ir comprar gravata em Miami, certamente a economia americana está padecendo com isso. Mas, falando seriamente, a economia mundial está passando por muita dificuldade, a economia de um modo geral. E o que nós vemos? Parece que o Brasil, quer dizer, no Brasil o mundo vai acabar, não está muito certo, mas parece que era para acabar esse ano, mas como brasileiro, alguns de nós acreditam que pode deixar para depois, antes tarde do que muito tarde, talvez mais tarde, vamos construir mais uns 2 ou 3 aeroportos em fazendas e depois, quem sabe, a gente define essa situação toda. Olha, para combater o cinismo, só com humor, e às vezes com humor negro. Eu peço escusas aos nossos telespectadores. Nenhuma desculpa, doutor. O senhor merece o nosso convidado e é sempre bom convidá-lo porque o senhor tem humor e, através do seu humor fino, é aquela história de que todos podem ouvir, mas tem aqueles que entendem. Olha, quando você for votar,
faz igual aqui na UAB, a gente faz um debate, nós nos expomos, conhecemos as pessoas em que estamos votando, procuramos saber quem são, e aí a gente vai lá e põe o voto. Ganhou, é todo mundo amigo, resolveu, vamos tocar para frente para fazer a nossa classe se destacar e tal. É esse que deve ser a intenção de você no próximo ano. No próximo ano nós vamos votar para prefeito, para governador. Acho que para governador. Não, né? Não, é para prefeito. Para prefeito. Só para prefeito. Então nós vamos lá colocar nosso voto. Vote naquela pessoa que você acha que vai lhe dar alguma coisa. Não que vai usar o seu dinheiro, sabe? Procure saber em quem você está votando. Assim teve gente que votou no Cunha. Teve um monte de gente que votou na tropa de choque do Cunha, que é o que mais me espanta, é aquelas pessoas irem lá, aqueles deputados irem lá, colocarem a cara para bater, para falar bem, para tentar salvar alguém que notoriamente está, sabe, bastante malquisto. Tudo isso faz parte do que a gente chama de democracia, e os pontos de vista, a vaca e o boi, como você vê a coisa é próprio a você próprio. E é bom que todos nós, de alguma maneira, vamos evoluindo e chegaremos no momento em que nós vamos nos orgulharmos daqueles que nós escolhemos e falar, não, olha, essa foi uma boa legislatura, essa foi um bom mandato. Nós temos que ter orgulho em quem nós votamos. Não há mais espaço para político corrupto. É bom todo mundo saber que agora o computador acessa qualquer coisa, sabe? Não tem essa de, internet ninguém me acha. Acha sim. Você tem um número que é só seu, da sua máquina, na sua casa, do seu servidor, não tem como escapar. Então, eu sugiro a todos consciência no ano que vem e peço ao nosso querido Dr. Alberto Almeida que se despeça do seu público e do nosso público, porque nós já estamos com o tempo encerrando já. Bem, quero aproveitar a oportunidade, porque conforme o Dr. Gustavo lembrou, nós tivemos eleições realizadas aqui em Marília e elas foram muito boas, foram tranquilas. Aliás, como sempre, houve debates, houve uma boa discussão, a discussão no bom sentido, a discussão que acrescenta. Estamos contentes com o resultado da eleição. Eu, particularmente, trabalhei em prol de uma das chapas, no caso, a chapa vencedora, o Dr. Marlúcio Bonfim Trindade, que é o nosso presidente, e sua diretoria, que assume em janeiro agora novo período. E quero cumprimentar a todos os advogados. Também trabalhei nos trabalhos no dia das eleições. Tivemos todos lá a contribuição de muitos colegas. Foi uma verdadeira festa para a maioria de todos nós. Deixo aqui os meus cumprimentos à chapa vencedora e também a todos os colegas advogados. Eu quero aproveitar para desejar a todos um bom final de ano, boas festas, e que 2016 seja um ano de realizações, que seja um ano de saúde, um ano de esperança, um ano de fé, um ano do bem, né? Que nós tenhamos superado essas questões que nos afligem hoje, que nós retomemos a tranquilidade para poder trabalhar, porque somos um povo que trabalha, temos um país continental, temos uma população superior a 200 milhões de habitantes, temos muito o que fazer, temos que parar com as questúnculas, as coisas de somenos, e tocar a vida e trabalhar como um povo ordeiro que somos. Óbvio, vamos precisar fazer uma limpeza e, ao que parece, já começou. Esperamos que tudo isso seja verdadeiro e que se faça efetivamente justiça e que se aplique o bom direito. Mas cabe a nós nos voltarmos para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos trabalhos e procurar desenvolvê-lo da melhor maneira possível. Esses são os meus sinceros votos e os meus cumprimentos aos colegas advogados e aos telespectadores desse programa. Obrigado. Bom, fazendo das palavras do doutor as minhas, me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.